começar o programa de hoje falando sobre a Red Bull, que quebrou mais um recorde, né? Verdade. Mais um recorde, enfim. A Red Bull tá muito bem, são 12 corridas consecutivas que ela vence. Ela passou a McLaren de 88, que tinham 11 corridas. E aí o Pérez está ajudando o Max Verstappen nessa. Não, Max Wilson? Qual parte? A parte de marcar os recordes, ué. É verdade, né? Até porque dessas 12 corridas... Não, vamos ser justos. Dessas 12 corridas, ele ganhou 2. Ué, então... Ele ganhou no Jeddah e ganhou mais em algum outro lugar que eu não estou lembrando. Foi das ruas. Azerbaijão. Não, Azerbaijão, ganhou essas 2, é verdade. As outras 10, quem ganhou foi o Max Verstappen, né? E essa proporção, falando sério, né? O Verstappen ganha 10, o Pérez ganha 1, ele ganha outras 10, o Pérez ganha mais uma. Tem sido assim praticamente desde a parceria entre Pérez e Verstappen, desde a chegada do Pérez na Red Bull em 2021. Mas esse final de semana, além da quebra de recorde da Red Bull, que é um recorde, como você falou muito bem, de 35 anos de idade, tivemos também uma quebra de bico da Red Bull, logo assim que abriram a porteira. Foi ou não foi, parça? Imagens da tela, como você sabe, a gente sempre usa fotografia aqui para mostrar para vocês. Abriu a porteira do box, vou falar, vou pra pista. O menino tava tão agoniado pra ir pra pista, ele tá tão pressionado para fazer um bom resultado, que acabou escapando, foi pra grama, rodou, bateu. Max Wilson, o que está acontecendo com o menino e sobre as explicações dele também a respeito dessa situação um pouco chata? Pois é, né? Isso aí essa situação se torna ainda mais chata porque a gente já falou aqui em algumas ocasiões, né? Primeiro que acidentes podem acontecer com todos os pilotos. O grande problema é que tem aqueles acidentes que acontecem numa hora errada. O que é um exemplo, por exemplo, de uma hora errada? Justamente o que aconteceu esse final de semana com o Pérez. Mas antes de falar desse final de semana, vamos citar aqui algumas horas erradas que o Pérez teve alguns incidentes ou acidentes. Esse ano, o Grande Prêmio da Austrália, Q1, o Pérez vai lá, escapa e não chega nem no Q2. Mônaco, Q1, ele vai lá, bate. Para não falar todos que aconteceram ao longo desse ano, vou pular agora para o mais recente. Primeira volta do primeiro treino livre, a Red Bull com atualização, talvez a maior que ela trouxe na temporada até então. Primeira volta do Pérez, ele vai lá e logo de cara coloca 2 pezinhos na grama na primeira volta. Aí na imagem seguinte, parça, se você puder passar, por favor, essa imagem agora por trás, ele levantando poeira ali, totalmente. E esse tipo de erro, ele se torna mais grave por quê? Quando um piloto toca na grama, por exemplo, na saída de uma curva, que está lá acelerando, o carro tracionando e tudo mais, é uma coisa mais comum. O Pérez aqui, com todo respeito, foi uma barbeiragem. Ele pega e entra com o carro na grama, na zona de frenagem, e aí, depois dessas 2 imagens, nós temos aqui um resultado final. O carro dele rodou, bateu no guarda-reio, quebrou ali a suspensão, o bico da Red Bull, né? E a parte mais importante desse acidente, além de tudo que eu já falei, bater na hora errada, na primeira volta de um treino livre 1, foi o seguinte: a Red Bull, assim como qualquer equipe, quando traz atualizações, fora todos os testes de túnel de vento e tudo que as equipes fazem, simulações nas equipes e tudo mais, a parte mais importante de todas é ver como essas atualizações funcionam na prática, funcionam na pista. E tem que ser uma situação de pista seca. E por que eu estou falando tudo isso? Para quem não acompanhou o final de semana, o Pérez bateu no início do Q1, a pista estava seca, o acidente dele ocasionou a bandeira vermelha, a pista ficou fechada por mais ou menos 10 minutos e nesse período começou a chover. E o final da parte do treino livre 1 foi totalmente debaixo de chuva, ou seja, muitas equipes, como é o caso da própria Red Bull, praticamente não andou, porque na chuva você não tem muito como avaliar nada, principalmente quando você traz alguma atualização para o seu carro. A previsão de tempo era para ser seco dali para frente, tanto que não choveu mais a partir do treino livre 2, mas realmente o Pérez, que causou um prejuízo para ele, causou um prejuízo para todas as equipes, porque ninguém pôde andar, porque ele ocasionou a bandeira vermelha totalmente desnecessária, a maneira que ele E vale lembrar que por 5 GPs consecutivos ele não conseguia, isso eu estou falando do TL1 ainda, mas não conseguia nem passar para o Q2, para o Q3, teve outros problemas, né? 5, fora o da Austrália, que não foi o consecutivo, e se a gente pensar, esses 6 GPs, que alguns deles nem no Q2 o Pérez chegou, a gente está falando de 6 em 10 etapas, é os 60% das vezes o Pérez com o melhor carro do grid de longe nessa temporada, assim como foi na temporada passada, não chegou 6 vezes em 10 corridas no Q3. E aí, nesse final de semana, ele já começa assim, batendo e causando esse prejuízo, principalmente para a equipe Red Bull, mais uma vez por ter uma atualização. E a parte mais engraçada,
assim que o Pérez bateu, foi o rádio dele com a equipe. Ele falou assim, olha, eu acho que toquei a grama e rodei. E por que isso chega a ser Mas ele até... assumiu também que foi um erro da parte dele. Ele falou, foi meu erro. Mas só foi faltar. erro. Mas assim, quando você entra metade do carro na grama praticamente, e você ainda acha que você tocou a grama, realmente é uma declaração ali, uma comunicação um pouco esquisita. Mas de qualquer maneira, ele já começou o final de semana causando esse prejuízo calinquinha para a equipe Red Bull. Temos nudes? Temos nudes, senhoras e senhores. De quem? É do Sergito Pérez, olha aí. Pois Não é é, do né? Bottas. Calma, galera, calma. Não Mas- contente, né, com essa batida, mas aí já não é a culpa do Pérez, embora seja também. Hoje, a Fórmula 1, né, qualquer acidente, os carros são içados, né, são levantados ou por um guindaste ou por um munk, qualquer coisa assim. E quando isso acontece, parece ter um fotógrafo em cada curva lá Mas pronto. não é, menino? Mas tem, né? Tem Tem. literalmente fotógrafo por curva. E aí, mais uma vez, assim como aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco com a Red Bull, a parte mais importante dos carros atuais e também a parte que normalmente não aparece nunca, ou seja, as equipes não conseguem espionar muito uma das outras, que é a parte do fundo do carro, a parte do assoalho do carro. Mais uma vez, assim como aconteceu em Mônaco, graças ao acidente do Sérgio Pérez, a Red Bull foi exposta aí com esse nudes que a gente gosta de brincar, mostrando aí alguns dos segredos do carro da Red Bull desse ano. Ainda falando do Pérez, né? No Q3 ele ficou na 9ª posição, então ele ficou entre os 10, mas ele conseguiu ir para o Q3, o que já é uma grande vitória. Pela porta dos fundos, Pela né? porta dos fundos. Depois a gente entra no período de classificação, mas eu acho que é legal a gente falar isso. Sim. Agora, Max, o quanto essa performance do Pérez com o Max, isso pode afetar, inclusive, a questão da Fórmula 1. Isso pode mudar alguns outros parâmetros para a Fórmula 1, né? O que afeta? Eu acho que a gente já falou muito dos prejuízos, né, que essa mais uma batida do Pérez causou para a própria Red Bull. Agora a gente está citando também, né, o que o Pérez, essa falta de performance do Pérez, também ela é muito ruim para a própria Fórmula 1. E por que eu estou me referindo à própria Fórmula 1? A gente, alguns programas atrás, a gente fez um programa aqui que eu acho que foi muito legal. A gente falou dos carros de maior sucesso da história da Fórmula 1, que o recordista até hoje é justamente a dupla, né, Senna e Prost com a McLaren de 88, que ganharam 15 de 16 corridas. E por que a falta de performance do Pérez hoje é muito ruim para a Fórmula 1? O que é muito comum hoje em dia a gente ouvir falar sobre a Fórmula 1? Ah, acabou a graça, porque o Verstappen é praticamente campeão, está ganhando todas as corridas com facilidade, ou seja, vou parar de assistir por causa disso. Então, realmente, a Fórmula 1 acaba perdendo um pouco de audiência pelo fato do Verstappen não ter um rival. Diferentemente da fase McLaren, Honda, Senna e Prost, que a McLaren dominou mais do que qualquer outro carro na história da Fórmula 1, porém, aquele campeonato, apesar do domínio e da supremacia da McLaren, tivemos uma disputa até a última etapa, aquela final do Grande Prêmio de Suzuka, ou seja, tivemos um campeonato muito interessante. Puxando para uma história um passado um pouco mais recente, a gente teve aquela fase de domínio tão grande quanto da Red Bull no momento, que era a fase da Mercedes, no início da era híbrida da Fórmula 1, 2014, 15, 16, que a Mercedes era muito melhor do que todas as outras equipes. Porém, naquela fase, tivemos uma disputa interessante entre Hamilton e Rosberg em 2014, Hamilton e Rosberg em 2015, Hamilton e Rosberg também, quando o Rosberg conquistou o seu título, o seu único título. Um pouco depois, 17 e 18, não era mais dentro da mesma equipe, mas tinha uma disputa ali entre o Hamilton e o Vettel, então na McLaren. Ou seja, quando você tem uma equipe muito acima das outras, é muito importante para a categoria ter dois pilotos brigando ali, disputando entre si. Agora, quando você tem um piloto ganhando todas as corridas, outro com dificuldade de chegar no Q3, quando chega, como chegou esse final de semana, foi na 9ª colocação, ou seja, foi quase o último do Q3, que só passam 10. Mais uma vez, tem uma corrida de recuperação não muito interessante. Acabou chegando na 3ª colocação a, 50 segundos do Verstappen. Então, realmente, eu acho que a falta de performance do Sérgio Pérez afeta também a própria Fórmula 1. Eu acho que o Pérez não foi desligado da Red Bull por uma questão contratual, algum acordo comercial. E por que eu digo isso? Porque outros pilotos, como o De Vries, por exemplo, foi dispensado por muito menos. O Albon, o Gasly saíram da Red Bull por muito menos. O que eu quero dizer muito menos é o seguinte: a diferença desses pilotos para os companheiros de equipe não eram tão grandes comparando com a do Pérez em relação ao Verstappen. E o Pérez está deixando a desejar há muito tempo e continua lá. E o Christian Horner diz que ele vai continuar lá até o final do contrato, que isso também não quer dizer muita coisa. Mas, por hora está lá, outros por muito menos saíram da Red Bull e, mais uma vez,
essa diferença entre Pérez e Verstappen, ao meu ver, é muito prejudicial para a própria Fórmula 1. O Andercinho participou aqui do nosso Instagram. Nosso Instagram, a gente coloca lá uma caixinha de perguntas para você poder participar do programa também. E ele coloca aqui, mas são os mesmos? Os carros do Verstappen e do Checo? Olha, teoricamente sim. Eu não vejo por que achar que são diferentes. A gente nunca viu o Checo levantar essa lebre. Normalmente isso não acontece, até porque não tem normalmente o porquê uma equipe fazer só um carro bom. Não existe o porquê. É muito comum dentro da mesma equipe, dependendo da situação do campeonato, chegar lá e falar, olha, agora você vai ser o primeiro piloto, você vai ser o segundo, porque você tem muito mais ponto do que o outro, ou vice-versa, qualquer coisa assim. Agora não, eu acredito que o carro da Red Bull, a Red Bull do Pérez, é tão boa quanto a do Verstappen. E o que a gente vê no caso do próprio Pérez é o seguinte, tanto isso é verdade que em algum momento esse ano, como o Grande Prêmio de Jeddah, por exemplo, ele andou tão bem quanto o Verstappen, até um pouquinho melhor. E quando você pega um piloto que classifica em 18º e na corrida chega em terceiro, é porque o carro é muito bom. E ele classificou em 18º porque cometeu algum erro, sei lá, não foi bem, qualquer coisa assim. Mas é o mesmo carro que ele foi bem no dia anterior, foi mal no dia anterior, ele foi bem no dia seguinte. Então, realmente, para mim, os carros são iguais sim.